Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos a mais uma Miscelânea Histórica, a série curta do podcast Falando História. E então, o que nos trazes neste episódio, Paulo? Hoje vamos recuar até ao século XIII. A Península Ibérica encontrava-se dividida religiosa e politicamente, mas, ainda assim, as relações entre cristandade e Islão não se faziam apenas de oposição, mas também de relações a vários níveis. Foi este o mote, aliás, da exposição Guerreiros e Mártires, a cristandade e o Islão na formação de Portugal, que no ano passado, portanto 2020, foi possível visitar no Museu Nacional de Arte Antiga e que atualmente se pode visitar também online no link que fica naturalmente na descrição. É uma visita virtual que reconstitui todas as salas, está muito bem feita, é muito interessante e além disso beneficia do facto de não termos que andar a desviar-nos de outras pessoas para ver a exposição. Claro. Há dias tive a oportunidade de comprar o catálogo desta exposição e, portanto, vai ser a minha recomendação de leitura da semana. É um catálogo também muito bem feito, que oferece textos de vários especialistas no período sobre questões religiosas, culturais, artísticas, militares e por aí fora. E, além disso, apresenta também fotos e informações sobre as 209 peças que integraram a exposição. E aqui inclui-se tudo um pouco, desde relicários, têxteis, cerâmica, pintura e até armas. E este catálogo, aliás, encontra-se até 21 de agosto, com 50% de desconto para quem o comprar nas lojas físicas da Imprensa Nacional Casa da Moeda, lojas essas que existem em Lisboa, em Coimbra e no Porto. E esta exposição, então, foi construída um pouco à volta dos chamados Mártires de Marrocos, não foi? Exatamente, e para perceber estes mártires de Marrocos é preciso compreender o contexto mais vasto da época. Portanto, estamos num período pós-Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, que constitui uma importante vitória para os reinos cristãos e deu início ao recuo do poder do Califado Almohade na Península Ibérica. Ora, viveu-se então um novo período de avanço militar e que em Portugal, por exemplo, resultou na conquista de Alcácer do Sal em 1217, portanto, durante o reinado de Dom Afonso II. Neste contexto de cruzada, de grande entusiasmo do mundo cristão, a Ordem dos Frades Menores, ou seja, os franciscanos, fundados algum tempo antes por São Francisco de Assis, decidiu evangelizar os vizinhos islâmicos no Mediterrâneo. Foi nesse sentido que um grupo de franciscanos se dirigiu à Península Ibérica, passando pelos vários reinos, incluindo Portugal, para depois rumarem a Marrakech, capital deste Califado Almohade, onde procurariam pregar e converter a população. A pregação, no entanto, acabou por não correr bem, e depois de vários avisos, ameaças e mesmo de terem sido presos, os frades acabaram assassinados e os seus corpos trucidados, ao que tudo indica, pelo próprio califa, Abu Yusuf al-Mustanzir, o célebre Miramelin. Como seria de esperar, não é? Exatamente. Foram acusados de blasfémia, desde logo. E coube ao infante Dom Pedro, um irmão do rei português que se encontrava exilado em Marrocos nesta altura, o resgate e o envio para Portugal das ossadas destes frades que, desde então, foram considerados mártires. E estas ossadas acabaram depositadas em Santa Cruz de Coimbra, onde aliás ainda permanecem, e deram origem àquele que é o mais importante culto deste género em Portugal durante o período medieval, portanto, o culto dos mártires de Marrocos. E estes frades acabariam mesmo canonizados 2 séculos mais tarde, em 1481. A título de curiosidade, foi esta história que acabou por inspirar António de Coimbra, o célebre Santo António de Lisboa ou de Pádua, a juntar-se à Ordem dos Franciscanos. E é também este culto, e esta história bastante interessante, que pode ser não só visitada na exposição virtual que já referi, mas também estudada através dos textos do catálogo. E tu, Roger, do que nos falas hoje? Bom, hoje, como estamos em tempos de Jogos Olímpicos, neste caso 2021, Jogos de Tóquio, achei por bem trazer um pouco da história destes Jogos, que, como sabemos, têm origem na Grécia Antiga, quando os Jogos eram organizados, também lá está de 4 em 4 anos, e onde várias cidades-estado disputavam entre si a glória e a fama dos seus atletas, e isto tudo em Olímpia, daí o nome dos Jogos Olímpicos, e sobre as quais as referências mais antigas que conhecemos datam do século VIII a.C., e que duraram pelo menos até os primeiros séculos da nossa era. Já no século XIX é quando se retomam com mais força, enfim, alguns projetos de ressuscitar estes jogos, que acabaram realmente por ganhar dimensão internacional em 1896, que são considerados os primeiros Jogos Olímpicos modernos, em Atenas, que contou com a participação de 14 países e cerca de 240 atletas. E isto tudo graças à ação do francês Pierre de Coubertin, um aristocrata que acreditava que esta competição ajudaria a uma maior união dos povos à volta do desporto. Aliás, é desta ideia e dos primeiros jogos que surge em 1908 aquilo que depois ficaria conhecido como a Carta Olímpica, isto é, o documento que define os ideais do olimpismo e as regras gerais dos jogos. Aliás, nessa carta pode-se ler, atualmente, enfim, a carta já foi sendo atualizada ao longo dos anos, obviamente, e na sua forma atual pode-se ler que este olimpismo, e cito aqui a Carta Olímpica, o olimpismo, aliando o desporto à cultura e à educação, procura ser criador de um estilo de vida fundado no prazer do esforço, no valor educativo do bom exemplo, na responsabilidade
mobilidade social e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais. E isto é basicamente a grande ideia que atravessa os Jogos Olímpicos. Portugal só participou pela primeira vez nos Jogos de 1912, em Estocolmo, quando foi criado o Comitê Olímpico Português, e aliás, já que este é um podcast de história, diga-se já por curiosidade que em 1912 um dos primeiros que participou foi um historiador, foi Armando Cortesão, que aliás um dos maiores historiadores da cartografia portuguesa, que também tinha esta vertente desportista. Os primeiros Jogos de Inverno ocorreram em França, em 1924, mas apenas a partir de 1994 é que se começou a alternar os Jogos de Verão e de Inverno em anos diferentes e não no mesmo ano. Também é preciso não esquecer que lá está esta evolução, leva ao surgimento de outras competições paralelas, como por exemplo os Jogos Paralímpicos, para atletas com algum tipo ou grau de deficiência física, que foram organizados a partir de 1948, e isto porque surgiram inicialmente para ajudar à reintegração dos soldados mutilados da Segunda Guerra Mundial. E hoje os Jogos Paralímpicos também são, portanto, uma das maiores competições mundiais. E cabe-nos a nós o atleta mais medalhado dos Paralímpicos. Exatamente, Lenin da Cunha, que aliás conta com 218 medalhas conquistadas e sendo então o atleta paralímpico mais medalhado do mundo. Claro então que isto mostra realmente o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos ao longo do último século, que hoje é um dos principais eventos desportivos a nível mundial. E daí também os símbolos associados aos Jogos, os 5 anéis entrelaçados, o azul, o amarelo, o preto, o verde e o vermelho. Sim, exatamente. Aliás, este é o que se chama o símbolo olímpico e foi adotado inicialmente em 1914, seguindo precisamente a proposta do famoso Coubertin, e que, segundo ele, então representa a união dos 5 continentes e o encontro dos atletas do mundo inteiro nos Jogos Olímpicos. E temos ainda a célebre tocha e a chama olímpica. Sim, também, mas são duas coisas diferentes. A chama olímpica vem já da tradição grega, portanto que já existia nos Jogos da Antiguidade. O que hoje existe nos nossos Jogos modernos, nos nossos Jogos Olímpicos atuais, a chama a arder só foi adotada na década de 1920. Já a tocha em si, que é acesa em Olímpia, na Grécia, e que viaja até o local dos Jogos, ou seja, com essa ideia simbólica de promover, através da passagem de mão em mão, a chama que representa, lá está, a união dos povos, é uma invenção posterior, aliás, e que só é usada em 1936 nos Jogos em Berlim, que são jogos muito particulares, porque foram organizados pelo regime nazi de Hitler, onde procurava mostrar, obviamente, a superioridade alemã, mas que acabaram por ter de engolir 4 medalhas de ouro do atleta afro-americana Jesse Owens. Claro que, como este exemplo mostra, os Jogos Olímpicos também foram sendo politizados ao longo das décadas, e daí que uma das primeiras coisas a sofrer é a tocha olímpica, que foi frequentemente alvo de ataques para a tentar apagar, para chamar a atenção para os mais diversos assuntos políticos do momento. E com isto, passamos para a sugestão de leitura da semana. O que é que sugeres? Eu sugiro uma obra que saiu agora mesmo, de Henrique Leitão e José Maria Moreno Madrid, Desenhando a Porta do Pacífico, publicada pela editora By the Book e pela estrutura de missão que comemora os 500 anos da viagem de circunnavegação, e portanto é um livro muito ilustrado e que mostra a evolução cartográfica do Estreito de Magalhães. E isto baseado num profundo trabalho de investigação, aliás num projeto de investigação chamado Router, que é precisamente coordenado por Henrique Leitão, que é financiado com fundos europeus, projeto de investigação de ponta, e portanto este é um dos outputs, um destes resultados deste contínuo processo de investigação. Bom, e então sugeres, como já disseste anteriormente, este catálogo da exposição, não é? Sim, exatamente. Intitulado Guerreiros e Mártires, a Cristandade e o Judeu na Formação de Portugal, publicado o ano passado, portanto 2020, pelo Museu Nacional de Arte Antiga e pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. E pronto, é tudo por esta miscelânea. Já sabem, partilhem, gosto. E estamos cá então para a semana para mais um episódio completo do nosso Falando de História. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.